Você que tem prótese, pensa na cirurgia de explante ou tem prótese, tem alguns sintomas, algumas coisas que você não sabe explicar. Fica nesse vídeo com a gente, eu vou contar vários relatos de pacientes do nosso consultório, do nosso dia a dia. Eu sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté. Temos mais de 1000 pacientes operadas na cirurgia de explante de prótese de silicone, então temos uma boa experiência para poder te falar um pouquinho sobre os casos. Temos vários relatos, acompanha a gente que eu vou falar de algumas pacientes, o que elas relatam de melhora, o que elas tinham de problemas, e a gente vai estar discorrendo nesse vídeo problemas que algumas pacientes tiveram, que pacientes melhoraram. Então, se você tem prótese de silicone, se você já pensou na cirurgia de explante, esse vídeo é para você. Começando uma paciente recente que eu atendi essa semana, paciente com 6 meses de pós-operatório. Perguntei para a paciente se ela tinha saudade da prótese, ela falou: doutor, de jeito nenhum. E aí eu perguntei o que ela tinha melhorado, o que ela achou que mudou na saúde dessa paciente. Ela refere que tinha muita fadiga, muito cansaço, desanimava, estava sempre desanimada para fazer uma atividade física e hoje ela não sente mais esse cansaço. Cansaço e fadiga são os sintomas que mais eu ouço melhora no consultório das pacientes que procuram a gente por problemas com a prótese, e a hora que a gente faz o explante elas acabam melhorando bastante de cansaço e fadiga. Existem estudos que mostram que a melhora de sintomas da doença do implante mamário são em torno de 85 a 90%. Então as pacientes acabam melhorando os sintomas em torno de 85 a 90% desses sintomas. Essa paciente que eu estou referindo, ela tem 36 anos, tinha 13 anos de prótese de silicone, tinha dores nas mamas, contratura capsular, a prótese era endurecida. Fizemos o explante, fizemos uma mastopexia e lipoenxertia, melhorando o contorno mamário, dando um volume com o enxertinho de gordura e reposicionando o tecido com pontos internos, tirando o excesso de pele. Essa paciente na recuperação já foi referindo algumas melhoras e agora, 6 meses após a cirurgia, perguntei o que tinha melhorado. Ela referiu da fadiga, do cansaço e referiu também que ela tinha muita enxaqueca, que ela tinha muitas dores de cabeça. E isso incomodava a paciente. E de lá para cá, de quando a gente fez o explante até agora, ela refere ter tido poucas vezes crises de enxaqueca. Diz que antigamente era quase que diário. Então, um sintoma que melhorou muito também foi a enxaqueca. Essa paciente refere também que tinha candidíase de repetição, tinha infecção de urina de repetição, e desde que retirou a prótese ela não teve mais quadro de infecção de urina e não teve mais quadro de candidíase, escorrimento vaginal que incomodava a paciente. São alterações inflamatórias que o gel blind, o extravasamento dessa prótese pode causar alteração no processo inflamatório do organismo e vir a gerar esses sintomas. Uma outra paciente que nós tivemos, já tem uns 3 anos que eu operei essa paciente. Ela tinha alergias pelo corpo todo. Ela tomava corticoide, tomava antialérgico, passava em vários especialistas para alergia, dermatologista, alergologista e fazia uso de medicação rotineira. Essa paciente entrou em contato com a gente, solicitando que a gente fizesse o explante, que ela achava que poderia estar relacionado, e sim, lesões na pele, alergias na pele pode estar relacionado com esse processo inflamatório, essa alteração, e essa paciente veio para a gente realizar o explante. Ela não queria lipoenxertia, ela não queria mastopexia. Foi uma paciente que fizemos apenas o explante das próteses de silicone, fizemos o reposicionamento das mamas com pontos internos. A paciente ficou satisfeita com o resultado e mais satisfeita ainda por ter parado todas as medicações e ter acabado com a alergia. Tem 3 anos que eu acompanho essa paciente e há 3 anos essa paciente não teve mais crises de alergia, não teve mais lesões na pele. Então, de vez em quando eu acabo mandando uma mensagem para essa paciente, pergunto como é que ela tá, e ela refere que tá super bem e que não voltou a ter as alergias. Então, mais uma melhora, e essa paciente refere que não quer passar perto de uma prótese nunca mais na vida. Acabou tendo problemas e não quis mais as próteses e melhorou muito das alergias.
Um outro problema que eu já vi que algumas pacientes referem é rachadura nos pés, uma coisa que a gente nunca imagina. Rachadura no pé está relacionado com prótese de silicone, provavelmente por processo inflamatório. Já teve pacientes que a gente fez o explante, 15, 20 dias depois ela não tinha mais as rachaduras no pé. O que explica isso? Provavelmente processo inflamatório, e essa paciente apresentava alterações ali com rachaduras no seu pé, e após a retirada das próteses melhora esse processo inflamatório e ela acaba tendo melhora dessas rachaduras. Já tive vários relatos de pacientes que estavam tentando engravidar e não conseguiam. Após realização do explante, várias pacientes nossas já acabaram engravidando. Pacientes que não estavam conseguindo engravidar e após o explante conseguiram, provavelmente devido a alterações hormonais, alterações no sistema endócrino, no sistema hormonal, que pode sim estar relacionado ao uso da prótese de silicone devido a alterações de processo inflamatório, alterações de processo imunológico. Então são vários relatos que a gente recebe todos os dias de melhora de pacientes que realizaram a cirurgia de explante devido a algum sintoma que estava apresentando, devido a algum problema de saúde, e tiveram melhora nos seus problemas de saúde. Outro relato que também já tive pacientes, doença autoimune. Já tive paciente com esclerodermia, é uma doença do colágeno na pele que vai endurecendo a pele. Não que retirar as próteses, essa doença, esse problema de saúde vai entrar totalmente em cura. A partir do momento que o corpo estranho foi um start para uma alteração imunológica e desenvolvimento de uma doença autoimune, essa doença muito provavelmente ela não vai ser curada. Ela vai ter períodos de remissão e períodos de atividade. Quando você tira, por exemplo, a prótese, faz o explante, você diminui aquele processo inflamatório, diminui o estímulo imunológico. A gente vai ter uma diminuição da atividade da doença. Então, essas pacientes com doença autoimune referem melhora e referem que o tratamento acaba tendo mais efeito, podendo diminuir doses no tratamento, e ela tem menos períodos de atividade, ela fica mais tempo em remissão da doença. Já tive paciente com tireoidite de Hashimoto, também é uma alteração na tireoide devido a uma doença autoimune, que pode sim estar relacionado ao uso da prótese como um start dessa doença, que a gente chama de síndrome ásia. E essas pacientes já tiveram melhora, já zeraram os seus anticorpos. Então, a gente tem várias melhoras nesse sentido também. Então, muitas pacientes acabam desenvolvendo sintomas com o uso da prótese silicone e melhora com a cirurgia de explante. Se você pensa em colocar prótese, é importante você saber disso, e se você tem prótese, também é importante você saber que às vezes algum sintoma que você está apresentando, passando em vários colegas, vários exames e nada se conclui, pode sim ser doença do implante mamário, pode ser síndrome ásia. Procure um médico para você ter mais informações, para você saber mais sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, ative as notificações, se inscreva no nosso canal.